Olá, boa noite. Estamos aqui novamente ao vivo, tentando entrar aqui em contato com o Roberto Gonzalez para a gente conseguir fazer essa live, né? Meu nome é Ricardo Tazinato, sou da Interativa Educação Corporativa e vamos falar sobre governança corporativa, né? Você está preparado para trabalhar em governança corporativa? Então nós estamos iniciando a live, aguardando aqui o Roberto novamente me dar um oi para eu colocar. Obrigado a vocês que estão retornando à nossa live, porque o papo vai ser muito bom. Vocês conhecem também o Roberto Gonzalez. E eu quero aproveitar, você que está ouvindo essa live pela primeira vez, a gente tem na plataforma da Interativa alguns cursos, e aqui no clique, você pode clicar na bio da Interativa e participar do grupo VIP do Telegram, que a gente tem sempre uma série de novidades. Então, vamos ver aqui se o nosso convidado chega, o Roberto. Muito bem, vamos aguardar. Roberto novamente aqui, perfeito. Que interessante, não me deixa convidar o Roberto. Por que será? Por que será? Agora sim, Roberto. Agora, muito bom. Perfeito. Obrigado, Parrilha. Muito bem. Aleluia! Peraí, deixa eu ver se o senhor Roberto Gonzalez está dentro de algum veículo, porque toda vez que eu faço uma live com ele, está em trânsito Santos, São Paulo. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, aqui não sei porque aconteceu, no computador não deu, mas no celular deu, isso aqui importa, o celular funcionou. Ah, não, no celular você não consegue participar de lives. Não, no celular eu estou conseguindo, no computador Não, consegui. desculpa, no computador. No computador. Ah, tá, eu estou acostumado É. mais... Você tem um fundo, você tem um lugar onde aparece mais seu rosto, assim, tenha mais luz? Mais luz. Podemos tentar Vamos ficar... ver. Você quer ficar no branco assim? Não, onde o seu rosto fique mais claro, né? Aí, melhorou. Agora a gente está vendo o rosto. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo firme. Eu tirei você, tá bom. Então aqui a gente está cheio de alguns amigos que já entraram. Olá, Márcia, tudo bem? Bom te ver aqui também. Então a gente está aqui com o Roberto Gonzalez, autor do livro Governança Corporativa, o Poder da Transformação das Empresas, né? Que tem uma pós-graduação no mercado financeiro, é uma pessoa que é conselheiro de administração de algumas empresas e também é professor tanto do IBMEC, quanto da FECAP, quanto da FIFECAP, não é isso? E mais importante, que é o sócio-diretor iBlue Zone Governança e Associados, Soluções Associados, né? Então, curtam aí o Instagram do Roberto, sigam o Roberto, que ele é uma sumidade no assunto governança corporativa. Muito bom. Roberto, seja bem-vindo. Sabe que eu quero fazer uma introdução aqui de 5 minutos com você, fazer uma pergunta, que é a seguinte. Como é que você entrou nesse mundo de governança? Como é que te chamou a atenção? Porque há muito tempo você estuda governança. Sim. E isso a gente não tinha nem combinado. Conta um pouquinho. Não, foi. Governança, eu praticamente vi nascer o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que nasceu... Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito. Eu vi nascer, que nasceu em 2005, o Instituto Brasileiro de Governança, praticamente eu vi nascer. Eu, na verdade, eu trabalhava com gestão, mas eu tinha um foco muito grande para a sustentabilidade. Eu focava levar o conceito de sustentabilidade para a gestão das organizações, né? E eu percebi que não adianta fazer isso sem você envolver a alta administração. E quando eu percebi que para você levar a agenda de sustentabilidade era necessário envolver a alta administração, eu migrei para o assunto de governança. Na verdade, eu continuo com os dois, acho os dois fundamentais e essenciais, né? Mas a minha migração foi por aí. E aí eu vi que tanto você estar discutindo sustentabilidade era importante, quanto estar discutindo governança. Então eu militava mais no Instituto Ethos, no CEBEDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eu militava mais em eventos dessa natureza, já era vinculado ao mercado de capitais, via a PIMEC, que na época era a BAMEC, até o Pércio está aqui, que trabalhava com essa questão também. E aí eu percebi que tinha que ter a alta administração. E aí eu fui para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, me associei ao Instituto Brasileiro em 2005, né?
e desde então sempre acompanhei todos os trabalhos dele disso, pesquisei bastante sobre esse assunto e aí acabei em 2012 lançando o livro Governança Corporativa, o Poder de Transformação das Empresas. Perfeito. Ô, Roberto, só para você ficar mais confortável, você quer voltar para aquela posição que você estava, onde você coloca o teu celular em cima da mesa e balança menos? Senão você vai ficar com uma dor no braço. E aí, se alguém daqui do grupo tem alguma questão de labirintite, vai ficar numa tontura. Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se eu fizer assim, atrapalha piora. Muito. Hã? Muito. Muito. Fica. Tá pronto, resolvido. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Tá bem. Nós sabemos, Roberto, que dentro né, o tanto que a gente colocou assim, governança corporativa, você está preparado com o tema? Nós sabemos aí que as empresas estão passando pela pandemia, tem conselho de administração ou conselho consultivo, são empresas que, conversando completamente, você me diz que são empresas que passaram mais tranquilamente por essa situação, não sem dificuldades, mais tranquilamente. E neste momento, exatamente, eu queria que você abordasse para mim qual é a diferença, né? Porque quando a gente fala, você está preparado para um conselho, para a governança corporativa, qual é a diferença de um conselho de administração e um conselho consultivo? Vamos começar por aí. Tá. Se você é uma pequena empresa, você é o dono. Vamos citar o caso da Interativa. O dono é o Ricardo Tassinato, ele é o dono da empresa. E aí ele quer montar um conselho. Não vai montar agora um conselho de administração, seguindo a lei das SAs, mesmo não sendo uma SA, não. Eu vou pegar pessoas para me aconselhar, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, o Parrilha, na área jurídica, vou pegar o Perso na área financeira, as pessoas que estão aqui. Eu vou pegar 3 pessoas e vou me reunir uma vez por mês com elas e elas vão me aconselhar. Eu posso seguir esse conselho? Não, por isso que é um conselho consultivo, né? Estatisticamente, empresas que implantaram conselho consultivo, num horizonte de 3 a 5 anos, crescendo logicamente seu faturamento, acaba migrando para o conselho de administração, né? Mas o conselho consultivo, ele é um suporte para a gestão. Ou seja, você traz a agenda, você que é o CEO da Interativa, é que traz a agenda para o conselho consultivo, porque nós temos a aconselhar a você. Nós vamos dar um suporte para você. É diferente do conselho de administração, quando ele é mandatório. O conselho de administração, ele decide, ele aprova e a diretoria é obrigada a seguir. Então, o conselho consultivo, ele tem que seguir a agenda que o CEO quer e não a agenda que eles, conselheiros, querem. Por exemplo, quer ver um absurdo? Um conselho consultivo fazer uma reunião sem a sua presença. Lá, o conselho consultivo da Interativa. Não tem sentido nenhum. Agora, o conselho de administração da Interativa, que está faturando 300 milhões, por exemplo, tem total sentido, tem um objetivo, tem um porquê. Agora, um conselho consultivo, não. Essa é a principal diferença entre um conselho de administração e um conselho consultivo. O conselho de administração é um degrau, o conselho consultivo é um degrau antes do conselho de administração. A empresa que começa, o CEO ou dono que tem uma vontade de montar um conselho na sua empresa, ele pode começar com um conselho consultivo, se ambientando, entendendo como atuar para depois ir para o conselho de administração. Isso faz sentido? Sim, sim. Eu conheço vários casos de empresas que queriam implantar práticas de governança e começaram com um conselho consultivo, né? É lógico, você tem que estar aberto a isso. Com o passar do tempo, você vai percebendo que 99,9% das recomendações, sugestões, aconselhamentos do conselho consultivo você está implementando na sua organização, você está mais aberto a entregar a decisão estratégica da sua empresa a terceiros. Porque aí você vai entregar o conselho de administração, onde você vai fazer parte, mas você vai ser um voto, né? Não importa quem você vai trazer, né? Você pode trazer sua família inteira, seus amigos, mas você vai ter um voto, né? Então, se você é aquele cara altamente centrado, só você toma decisões, você não vai estar preparado para isso. Agora, eu já vi casos de empresas em que o cara era muito centralizador e com o conselho consultivo, ele aceitou implantar um conselho consultivo justamente porque era consultivo. Ah, se não quiser seguir, eu não vou seguir. Ao passar de 4 anos, ele implantou o conselho de administração. Ele percebeu que era melhor.
E aproveitando, num cenário de crise, o que acontece com o empresário? Ele está desesperado com o negócio dele. O conselheiro, que pode ser até um empresário de outro negócio, está desesperado com aquele negócio. Quando ele vem ser conselheiro de você, ele está com a cabeça mais fria, mais calma. Por isso que ele vai te auxiliar a tomar a melhor decisão. Por isso que é bom ter um conselho consultivo, mesmo para empresas menores. Eu estou num conselho que a empresa, sabe quanto que ela fatura por ano? 3 Quanto? milhões de reais. 3 milhões de reais. Mas ela já pensa organizadamente, né? Exatamente. Né? Então ela já pensa em chegar nos 30 milhões. Né? Ela, se não fosse a pandemia, com certeza 2021 ela já teria mais de 10 milhões de faturamento. Né? Então ela está com 3 milhões, esse ano vai sentir um pouco baixo, mas já está retomando. O negócio dela já está sendo retomado agora. Quando você passa para um conselho de administração, sem ser obrigatório por lei, né? Porque tem empresas que fazem simplesmente o conselho de administração para ser obrigatório por lei, né? E tem uma pergunta aqui, que foi feita pela Carla, que ela diz o seguinte, né? Qualquer pessoa pode participar do conselho de administração? As pessoas da empresa podem participar do conselho consultivo, para ser mais verdadeiro com a frase dela? Ela perguntou se qualquer pessoa da empresa pode participar do consultivo ou é bom que venham pessoas de fora? É bom que você traga pessoas de fora com oxigênio e visão externa da sua organização. A gente entra 8 horas da manhã numa empresa, não importa se seja home office, e sai mentalmente dela às 6 da tarde, a gente não tem a cabeça fresca para analisar e pensar o negócio. Alguém que vem de fora, que recebe, é municiado com todas as informações sobre o que está ocorrendo na empresa, vai analisar mais calmamente, mais friamente, né? Sem a emoção do momento, para poder fazer o aconselhamento. Né? Não que, por exemplo, o gestor, o CEO, ele pode decidir o seguinte: no conselho consultivo, ele decide quem vai para a reunião. Eu quero que os meus gestores de tais áreas estejam presentes na reunião do conselho consultivo deste mês. Então vão estar. No conselho de administração, não. No conselho de administração, o senhor tem que negociar com o chairman quem é que vai para a reunião. Não é assim que ele vai pôr quem ele bem entende. Entendeu? No conselho consultivo, não. Se nós, conselheiros consultivos, estamos lá para aconselhar a empresa e a decisão é dos gestores, eles é que decidem quem deve estar presente na reunião. Perfeito. O Thiago, você conhece bem, Thiago Souza, ele fez uma pergunta. Qual é o número de pessoas para conselhos? Só que eu vou aprimorar. Qual é o número de conselhos, de pessoas no conselho de administração e no conselho consultivo? Ideal. Tá. O conselho consultivo, como empresas, por exemplo, pequenas, essa que eu falei para você, nós estamos em 5 pessoas lá. Né? Tem os 2 sócios, tá? Que são 2 irmãos, que são sócios. O pai não é sócio, o pai entende muito do negócio, mas não é sócio, também está no conselho. E tem eu e um outro profissional da Ibluzone que estamos lá no conselho. Somos em 5. Acho que é um número bom para começar. Nas grandes empresas, o que se fala é 11. É um número cabalístico, que todas as pesquisas, cabalístico brincando falando, né? Eu nunca achei nenhum argumento. Até pouco tempo atrás, 10 anos, né? Se falava muito em 9, né? Agora é 11, né? Mas o que eu posso te falar é o seguinte: empiricamente, tá? Eu, como professor de pós-graduação, quando o 10º aluno chega na sala, começa a conversa paralela. Ou seja, 11 é um número bom para todo mundo prestar atenção no mesmo assunto, na mesma pauta. Né? Porque quando chega o 12º aluno, começa a conversa paralela. Num conselho não pode ter. Eu já fiz parte de um conselho que tinha 18 pessoas. Era uma balbúrdia. Né? Depois ele ficou 9, aí ficou suplentes, né? E aí queriam que os suplentes fossem, tá? Na verdade, o conselho era 9, deixa eu me corrigir. O conselho era 9, mas tinha suplente. E os suplentes também iam na reunião. Então ficava 18 pessoas. Né? Não. Ficava muita gente. Agora, esse número de 11, tem um setor da economia que não concorda que o número máximo tinha que ser 11, que é as instituições financeiras. Como elas têm impacto em todos os setores da economia, elas alegam que deveriam ter um conselho um pouco mais ampliado. Mas é o único setor que faz essa alegação. Então, o setor financeiro ele tem uma ideia de que tem que ter mais que 11 conselheiros no governo, porque ele precisa enxergar vários setores e ser o termômetro do que está acontecendo em cada setor.
Não né? é só no Brasil isso é no mundo inteiro. Tá? Esse setor no mundo inteiro, ele questiona esse número de 11 aí. Quando a gente está falando de governança corporativa, e eu acho que aqui as pessoas podem fazer perguntas, e tem gente que está chegando agora, eu quero apresentar, a gente está falando com o Roberto Gonzalez, que ele é autor de um livro que esgota e ele reedita, esgota, mostra o livro aí, né, que é Governança Corporativa, o Poder da Transformação das Empresas, que é um livro editado por ele, que para você que você deseja, escrito por ele, inclusive, que você que deseja montar um conselho de administração, talvez o que você queira mesmo é montar um conselho consultivo antes. Esse livro é indicado e o Roberto é o cara para indicar isso, né? E tem gente que já leu, já está dizendo que achou o livro. Eu quero o meu autografado, embora a gente já se conheça há quase 7 anos, mas eu quero o meu autografado. E eu já faço o pedido ao vivo aqui, que assim eu ganho. Mas eu quero te falar o seguinte, como é que funciona dentro do conselho a carreira, né? Como é que fica a questão da carreira dos conselheiros? Conta só para mim. Vamos falar do consultivo. O que geralmente acontece primeira pessoa que é procurada são NCOs, né? Os caras foram CEOs, então eles tiveram liderança, então eles lideraram, eles estão assim sabe, se você imaginar 2 triângulos invertidos, um triângulo aponta para baixo é estratégia e o triângulo que aponta para cima é a gestão. O encontro desses 2 triângulos, da ponta dos 2 triângulos, é o CEO. Né? Ele faz o vínculo entre a estratégia e a gestão, entre o conselho e o restante da diretoria. Então, procurar outros CEOs, ex-CEOs ou CEOs de outros ramos de negócios é muito comum. No Brasil também se procurou muito especialistas em finanças. Parece que tinha que ter gente de finanças e ponto final. Outro momento que nós passamos aqui foram os medalhões. Ex-ministro, ex-isso, medalhões, nomes no mercado. Né? É cara que às vezes não lê material prévio, atrasa na reunião, mas ele tem um baita de um network. Então, a contribuição dele para o conselho é de outra forma. Ele tem um network dele e ele tem geralmente uma boa análise macroeconômica para contribuir para a empresa. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que é assim como funciona mais ou menos. Sim. Né? Agora, o que acontece também é que tem pessoas que querem ser conselheiras. Então, eu conheço gestores de fundos de investimentos que acabaram se tornando conselheiros de empresas investidas e hoje eles vivem de serem conselheiros. Eles se tornaram conselheiros profissionais, eles se tornaram habilitados para discutir estratégias de qualquer setor da economia. Né? Então, é isso. Hoje o que se defende muito no conselho é procurar um conselho mais diverso possível. Só que tem que tomar um cuidado com isso da diversidade, tá? No outro dia uma pessoa falou para mim, Roberto, o conselho tem que ter um percentual de mulheres, um percentual de negros. Eu falei, tá bom, então vamos um percentual de índios, um percentual de pessoas prejudicadas verticalmente, que é o nome politicamente correto para anões. Vamos ter Então, me preocupa quando se fala que tem que ter percentual de todo mundo, porque não cabe todo mundo. São 11 pessoas, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Agora, quando você fala que uma empresa, que o principal segmento dela é cosméticos, 90% do seu público consumidor é mulher, né? E 90% das suas vendedoras são mulheres, e você não tem uma mulher no conselho, opa, aí chama atenção, tem alguma coisa que não está batendo, né? Então, nesse aspecto, eu sou a favor da diversidade dentro da realidade de cada organização, né? Então, isso é muito... Agora, a ditadura da diversidade, eu não concordo. Tem que ter cota, tem que ter cota. Então, a gente tem que habilitar as pessoas para ocupar as posições. É um tema que a gente tem discutido bastante, governança corporativa, aqui no canal, e uma das coisas que a gente tem visto, e faz sentido, é trazer uma diversidade para o conselho, mas uma diversidade que aconteceu, e as pessoas especialistas em conselho de administração, não sou eu quem estou dizendo, defendem o seguinte, não é por cota, mas é por competência. Né? Então, assim, para eu ter se eu quero ter um conselho, os mais diversos conselheiros, né? Eu preciso que também eu tenha oportunidade para os mais diversos tipos de CEO, que eu desenvolva na base os mais diversos tipos de gerente, de supervisores, de líderes, e que eu traga para a minha base essa comunicação, né? Para que quando a pessoa chegue a se candidatar a um conselho de administração,
ela tem esse DNA dela diferente, independente de qual que seja, mas quando ela chega lá, ela chega pronta, preparada, né? Ricardo, Porque senão fica estigmatizado, não, eu né? comentei cotas porque tem um projeto de lei de querer colocar cotas para conselheiros, né? E eu não sou a favor disso. Eu acho que como É. você falou agora, quer ver um exemplo? Como é que a área de recursos humanos e de comunicação das empresas majoritariamente é composto de mulheres, mas o comando é majoritariamente composto por homens? Tem alguma coisa que não está certa nisso. Por isso que precisa mudar. E isso daí tem que mudar, né? É Tem, oportunidade. E isso está mudando. né? Agora, uma pessoa que deseja, por exemplo, muitas vezes a gente chama os advogados, né? Tem uma tendência a chamar advogado para ser conselheiro, pessoas da área jurídica, eu não sou advogado, né? E aí, conversando com você, começa uma tendência muito legalista. Me conta um pouquinho dessa mescla que você abordou muito bem naquela conversa que a gente teve prévia, que é, para não ficar muito legalista, mas também conta um pouquinho Isso. deste... Na questão não só do conselho e também da Secretaria de Governança. Não sei se eu posso também entrar a falar. Pode Pode. trazer já esse assunto. Então, o que acontece? Quando você tem muitos conselheiros legalistas, você fica com viés legal demais na organização, né? E a maioria dos advogados, eles arriscam pouco. Então, uma empresa que ela é de capital intensivo e arrisca, existe um risco dela não se arriscar por ter pessoas muito conservadoras no conselho. Não que obrigatoriamente advogado seja conservador. Isso é estatística, né? A estatística pode estar errada, mas a estatística diz isso. Do ponto de vista de profissional que ocupa a Secretaria de Governança, o que acontece? Você acha que, como você tem documentos legais, isso tem que ficar com o advogado? Não necessariamente. Porque qualquer profissional pode exercer a secretaria porque ele vai se relacionar com os advogados da organização. Eu, por exemplo, exerço a secretaria de mais de um conselho e não sou advogado, mas eu falo diretamente com os advogados da organização. O importante é que o profissional entenda a legislação que abrange a organização e entenda a gestão. E esse profissional que entenda a gestão e a questão jurídica pode vir do jurídico ou pode vir da gestão. Não necessariamente tem que ser 100% advogado, né? Por exemplo, cumpridor de normas da gestão, compliance. Está cheio de profissionais, não sou formado no direito. Entendeu? Por quê? Porque norma não é uma coisa só de direito. ISO 9000 não é só de direito, né? Uhum. Norma é uma coisa que envolve a importância na qualidade, a importância do processo, né? Então, não estou querendo desqualificar os advogados. Eles são fundamentais e Não, essenciais no processo de governança. Essenciais. Mas é importante que eu tenha que ter um conselho diverso, não só do ponto de vista de gênero, mas do ponto de vista das habilidades. Eu não posso convidar, por exemplo, imagina que eu sou convidado para um conselho e a pessoa pede para mim, Roberto, indica mais um. Aí eu indico um cara que também manja de governança e sustentabilidade. Eu estou sendo irresponsável fazer essa indicação. Eu tenho que ver alguém, o que a empresa está precisando? Qual é o foco da empresa? Ah, pô, vendas? Opa, então eu vou trazer um cara que tem a visão de vendas para isso. Caramba, ele tem que melhorar muito o RH. O RH dele está muito desestruturado. Pô, Ricardo, você topa ser conselheiro numa empresa? Entendeu? Estou dando exemplos hipotéticos. perfeito. Entendeu? Para isso. Quanto mais diverso for, não só de gênero, né, mas de todas as qualificações, melhor é para a organização. Perfeito. Existe uma questão que você traz importante e que a gente pensa assim, né? Já que a gente está falando de você estar preparado, né, para ter um conselho, uma empresa com governança, é assim, ok, se eu tenho lá o número X de conselheiros, seja de administração, seja de conselho consultivo, quem demite esses caras? Né? E se eles não estão performando? Então, eu queria dividir essa pergunta em dois momentos. O primeiro, assim, existe um indicador, antes da gente falar assim, da troca de um conselheiro, eu quero te perguntar, existe um indicador de performance para conselho, tanto mais de administração até, de consultivo é mais informal? Conta um pouco. Quando você for falar performance, qualquer indicador que a gente for ver de performance para planejamento estratégico, metas da gestão, você vai estar vinculando a operação da organização. Então, eu vou chamar de eficiência. Porque o que acontece? Um conselheiro, quando você faz uma avaliação, eu estou iniciando agora um processo de avaliação, um conselho.
Já foi feito, passou um ano, a gente faz todo um ano, né? Então, estar presente nas reuniões, ler material prévio, contribuir para a gestão quando a gestão necessita, né? Quando a diretoria necessita apoio, amparo, tá? Avaliação dos seus pares. Então, o conselheiro também fala como é que ele viu os outros conselheiros participando, o presidente do conselho é avaliado como conselheiro e como presidente, como líder do processo. E, em cima disso, é feito um coro para ver se ele vai continuar ou não. Porque quem decide se ele continua ou não, no caso do Conselho de Administração, é a Assembleia. A Assembleia decide. O mandato dele termina, pode ser renovado ou não. A Assembleia que vai decidir isso, né? Então, se ele faltou o ano inteiro nas reuniões do Conselho, o mandato é de um ano, por exemplo, ele não vai ser reconduzido ao cargo, né? Ele cai. No caso do Conselho Consultivo, isso é mais simples, né? Sim. A Interativa montou seu Conselho Consultivo, me chamou. Pô, eu não estou, para você, não estou mais agregando. Então, Roberto, obrigado. Foi muito bom com esse tempo que você contribuiu. Pronto, acabou, né? Não tem mais essa. Se tiver um contrato, você vai terminar, ela vai falar, pô, ele vai participar de mais de uma reunião. Tudo bem, ele participa, se tiver lá os 30 dias, ou que seja no contrato, né? E acabou. Você assinou o termo de confidencialidade, é muito importante isso, né? Eu assinei o termo, então eu saio dali, eu tenho um período que eu não posso nem falar sobre a sua organização, né? Tem esses cuidados. Por exemplo, você não precisa ser um advogado para saber que você tem que assinar um termo de confidencialidade, né? Você vai montar um conselho consultivo, você tem que fazer com que os conselheiros assinem o termo de confidencialidade, que eles não podem sair falando por aí o que eles estão ouvindo na reunião do conselho, né? Então é por isso. Agora, quando tem questões cartoriais, questões legais, gente, eu sou altamente parceiro dos escritórios de advocacia, né? Porque não tem como eu fazer isso sem os escritórios de advocacia, né? Então é por isso que é importante. Então assim, geralmente um conselheiro de administração, ele pode ficar, ter um mandato de 5 anos. Não é isso que você estava contando para mim? Mandato, pela lei das SAs, o mandato no máximo pode ser 3. Pelo novo mercado, o mandato, inicialmente, o novo mercado era 1, quando foi lançado em 2000, depois teve mudanças, é 2. Então, as empresas listadas em bolsa nos níveis de governança é 2 anos no máximo, e pela lei das SAs pode ser 3 anos no máximo. Tá. Eu não vou ler a provocação do Parrilha. A Interativa quer montar um conselho de administração, ela pode fazer o mandato que ela quiser, né? Entendeu? O Parrilha aqui, nosso grande amigo, está dizendo assim, deixar claro que o Parrilha é um excelente advogado, é uma pessoa muito bem gabaritada e é um grande amigo do Roberto. Mesmo assim, ele fez a pergunta, mas precisa de um advogado para redigir o termo de confidencialidade, né? Ele está puxando, né? O advogado, ele faz, o que o advogado faz é a visão final, porque, por exemplo, o advogado, às vezes, não conhece governança. Então, eu faço vários estatutos, eu refaço estatutos. Só que a palavra final não é minha. Eu tenho vários diálogos com os advogados das organizações que eu refiz o estatuto, porque ele vai garantir a legalidade. E eu vou garantir que as questões de governança estejam presentes no estatuto. O termo de confidencialidade é presente. Sem dúvida. Mas isso foi uma provocação. Agora, e uma empresa que está listada em bolsa e uma empresa que tem um conselho de administração, que é um outro nível, ele não vai trocar um conselheiro porque isso passa por um sofrimento muito grande. Conta um pouquinho. No meio, então, o que acontece é assim, se ele troca em final de mandato, não tem tanto problema. Não tem problema. Agora, o problema é se ele quer trocar no meio do mandato, chamar uma assembleia extraordinária para tirar o conselheiro. O que acontece? Isso é péssimo de todos os aspectos. Por quê? Ou você escolheu mal esse conselheiro, então você é incompetente, né? Passa algo muito ruim para o mercado, ou esse conselheiro descobriu alguma coisa que é para ninguém saber, né? Ou está próximo de descobrir. Então, quando você tira o conselheiro no meio do mandato, existe briga para tirar esse conselheiro, briga de acionistas, né? Isso não é bom. Isso não é bom. Não tem como ser bom isso. Porque o motivo por que ele está saindo nunca vai ser bom. Porque se ele está saindo. Se ele está saindo agora, né? Por que ele está saindo? Porque ele descobriu algo, aquilo que eu falei. Ou ele, então, né, você não escolheu bem na hora para ele ir para o conselho, né? Então, é isso que ocorre.
Tem uma coisa, Ricardo, que a gente está vivendo agora, né? Porque as pessoas estão sendo muito avaliadas por esse momento de crise, esse momento de home office, né? Minha última reunião presencial foi 18 de março, né? Eu só estou com videoconferência, né? E assim, aquilo que eu falei para você vale para esses momentos de crise muito forte, né? Eu, por exemplo, eu posso ter meu estresse enorme com a empresa que eu sou sócio, mas nesse momento de crise, se eu me reúno uma vez por mês com você, eu vou te aconselhar melhor. É por isso que a gente passa melhor, as empresas que têm conselhos, mesmo consultivo, passa melhores, inclusive por momentos de crise como esse que nós estamos passando. Eu acho que a gente falou muito rapidamente sobre isso no começo, mas é uma coisa importante para agora, o momento que a gente está passando. Não, e principalmente porque é aquilo que você trouxe lá no começo, que é assim, quando você, num conselho de consultivo interativa, tem um conselho de consultivo, e eu paro pelo menos 2 vezes por mês, ou a cada 15 dias, para ouvir alguém, ou montar uma estratégia, ação, rever o que eu estou fazendo, eu parei para olhar para o meu negócio de uma forma diferente, né? E Exatamente. a gente consome o dia a dia, né? Se eu estou simplesmente fazendo as palavras de que você me comentou, né? Por isso que Não, você passa. tira da tomada. Você tira da tomada e passa a olhar a interativa com outra forma. Né? Porque você está ligado Uhum. no 220, ainda mais você que é 220 mesmo. Né? Não, eu te digo que eu precisaria mesmo, acho que gostei da tua sugestão de montar um conselho consultivo na Interativa. Eu acho que faz todo sentido. Tem um dilema, que é o dilema do biscoito. Está no teu livro, né? Gente, e você que chegou agora, tenham o livro do Roberto, contratem o Roberto. Por quê? Porque o Roberto é uma pessoa que tudo isso que a gente está falando tem muita coisa no livro e muita coisa dessa daqui mais aprofundada. Roberto, conta do dilema do biscoito. O dilema do biscoito é, como eu falei, comecei com sustentabilidade e eu fui para a área de governança, né? E aí eu percebi que as empresas que tinham sustentabilidade, você tinha que envolver a alta administração, necessitava pôr uma boa governança para a coisa andar do ponto de vista social e ambiental. E você ter a melhor governança do mundo e não se preocupar com a questão social e ambiental, você vai ter problemas lá na frente. Então tem uma frase que eu vou tomar a liberdade de ler aqui, que é ele era presidente do conselho de administração da Hélia Queiroz, quando ele falou essa frase, e eu até pus no livro e eu gosto muito. Hélia Queiroz é uma empresa do setor químico. E olha o que ele falou que era sustentabilidade, né? Sustentabilidade com uma empresa do setor químico é procurar trabalhar com matéria-prima renovável, que as pessoas, ao produzir o produto, tenham bem-estar, que os produtos sejam úteis para a vida das pessoas e que isso traga rentabilidade aos acionistas. Para fazer isso, é necessário diálogo, é necessário relacionamento. Para fazer isso, é necessário transparência, é necessário prestação de contas, princípios de governança. Ou seja, numa frase só, num parágrafo, ele uniu sustentabilidade e governança focado 100% no negócio de uma empresa. E ele era o presidente do Conselho de Administração da Hélia Queiroz, que é o Rodolfo Vilela Marinho. Né? Então, é isso que é. O mundo não dá para você imaginar uma coisa sem a outra. Entendeu? Não dá para você imaginar social, econômico e ambiental. Tem que ter governança presentes. Né? Como a Sônia Favaretto fala, e eu junto com ela, né? ESG. Né? Environment, Social, Environment, Econômico, Financial, Social e Governança. Meio ambiente, né? Social, econômico, financeiro e governança. Essas coisas têm que estar juntas. Né? E não dá para falar de econômico sem falar financeiro. Porque o financeiro é o dia a dia da organização, o econômico é o macro. É, tenho aqui tempo, tenho 20 minutos ainda. Quero fazer uma questão. A gente está falando do dilema do biscoito, né? E Só aí trouxe essa... o dilema do biscoito, acho que só eu e você aqui lembramos dele, porque acho que o pessoal não vai lembrar o que é vende mais Não, porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Acho que a turma não lembra dessa. que era o dilema, exatamente. E esse dilema do biscoito, né? Ele traz a questão, né? Faz ele agora com a sustentabilidade da governança, o trocadilho, que é muito legal. Fala. Não, então. O trocadilho que você fez da governança. Você falou assim, governança ou sustentabilidade? Sustentabilidade ou governança, né? Eu falava para o pessoal, tanto nos eventos de governança como nos eventos de sustentabilidade, eu não posso ter governança sem ser sustentável.
e nem ser sustentável sem ter a governança. Então, aí algumas pessoas começaram a falar o termo governança sustentável. Inclusive, eu cheguei a escrever até um artigo sobre isso. Não fui eu, não. Várias pessoas começaram a falar sobre isso. Para unir os dois mundos. E isso pode ser para qualquer um, tá? Para cooperativa, para ONG, para empresa. Eu tenho uma pergunta no final, que eu vou fazer uma provocação, que você foi meio vidente, e escreveu um artigo há muitos anos atrás, compartilhou esse artigo nos grupos, e as pessoas que estão aqui talvez tenham lido esse artigo, outras não, que vão ouvir essa live depois, que você descreve em um artigo, e eu gostaria que você dissesse onde você escreveu, onde você publicou, o que nós estamos vivendo em 2020, e eu gostaria que você falasse o ano, que é um artigo, parece que foi dito, falado no seu ouvido, porque é impressionante. Você sabe o que eu estou te falando. O artigo foi escrito em janeiro, foi publicado em janeiro de 2006, na revista Relações com Investidores, essa revista, edição número 95, né? E o título era As empresas estão preparadas para uma possível pandemia. Eu até me arrepio aqui, né? Se falava de questões de doenças, se falavam de epidemias, né? Mas eu quis ir um pouco além, falando, peraí, epidemias são questões em ambientes, não no mundo inteiro. Quando é o mundo inteiro é pandemia, né? E aí eu falei, como é que seria isso? E por incrível que pareça, o artigo, se você trocar vírus por Covid, o coronavírus, ele está valendo. O que, na verdade, não me deixa feliz, me deixa triste, porque significa que em 2006 para 2020, há 14 anos, nós não fizemos nada, né? Nós poderíamos ter feito muito, a governança poderia ter visto muito, a gestão de risco poderia ter feito muito, né? Então, a gente poderia ter se preparado melhor para a situação que nós estamos vivendo hoje. E eu gostaria que você me mandasse esse artigo novamente, que eu vou deixar no Instagram, né? E para as pessoas que quiserem ter interesse, entra na bio lá do Instagram da Interativa, entra no Telegram da Interativa, que eu vou postar esse artigo que se escreveu há 14 anos atrás sobre... e para as pessoas entrem em contato com esse artigo. Porque isso me lembra o seguinte, quantas vezes a gente está enxergando o futuro, mesmo sendo conselho de administração, né, e você participa do conselho de administração, e às vezes as pessoas só olham para o umbigo, para o aqui e agora, e não olham estrategicamente, né? Mesmo com conselho de administração, mesmo com gente visionária. Né? Então, assim, como que a gente... Eu até escrevi isso, o dia que você mandou esse artigo, eu li, eu também fiquei bastante arrepiado, falei assim, bastante sensível, que eu falei, caramba, o Roberto escreveu isso aqui há 14 anos atrás, e o que foi feito, né, pelas empresas? Nada. E conta para mim, como é que trazer um assunto que ninguém está passando? Como que foi, na época, a aceitação? Então, o editor da revista, o Rony Nogueira, que por sinal me convidou para reescrever o artigo, eu vou entregar semana que vem, né? Na época, ele foi até uma pessoa ousada mesmo e apostou no artigo, né? Mas eu recebi peças de você está maluco, isso nunca vai acontecer. Não existe a menor hipótese. Não, Roberto, isso é irreal, né? Não... E foi ouvir muito isso na época que eu lembro, né? Mas eu preferia ter ouvido isso e as pessoas terem se preparado, né? A gente, isso que você falou dos próprios conselhos de administração, de não enxergar, eu vou mudar um pouquinho, se você não quiser eu volto, mas, por exemplo, os conselheiros de administração da Kodak não enxergaram o que ia acontecer. Né? A gente está falando que não enxergaram a pandemia. Os conselheiros da administração do Olivetti não enxergaram o que ia acontecer. Né? Então, a empresa tem que se... Ou enxergaram, né? Só que ou enxergaram e o executivo não acreditou, né? Não, então, mas aí peraí, é um conselho de administração. Se eu aprovo, tem que fazer. Mas... Entendi, ok. Não, mas aí vamos ao papel da secretaria que eu vou te contar uma. Vamos lá. Uma. Foi aprovado um plano de remuneração variável no Conselho de Administração. Só que tinha um projeto que era mais prioritário com remuneração variável, ok? Muito bem.
a coisa andou, a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Ninguém, depois prazo nem nada. Só foi aprovado que a empresa ia ter um plano de remuneração variável. Nos executivos, tá? Nos executivos normais. Muito bem. Passado 1 ano e 2 meses, no meio de uma reunião do conselho, um conselheiro pergunta: por favor, como é que está o plano de remuneração variável? Não se tinha feito absolutamente nada. E aí o CEO deu a desculpa de que a prioridade era aquele projeto tal. Eu não estou falando coisas para não abrir o nome de empresa, né? Era um projeto tal, e ele entendeu como não tinha prazo, ele começou a dar desculpa, né? Esse senhor não foi mandado embora, ninguém engoliu muito bem a desculpa, a relação com o conselho ficou desgastada com ele, inteligentemente, com sabedoria, recuperar a confiança, ele perdeu a confiança. E se ele perdeu a confiança e ele não recuperasse, ele ia acabar sendo mandado embora, né? Mas ele recuperou a confiança com resultados, com transparência, com prestação de contas. E o que mudou? Começou a ter, eu brinco que é o farol, né? O conselho deliberou. Está vermelho porque nada fez. Está amarelo porque fez 50%. Está verde porque foi concretizado, né? Então, todas as deliberações do conselho de administração passaram. E estou falando de uma empresa que faturava 1 bilhão. Não é empresinha, não. E o conselho de administração tomou essa decisão. Não tinha remuneração variável na empresa. Não tinha. E aí eles fizeram depois todo o plano de remuneração variável, com metas, envolvendo desde coordenador até o CEO. O papel da secretaria. A gente sempre fala, as pessoas escutam falar muito de secretaria, de conselho de administração e talvez as pessoas não saibam. Explica o papel importante que tem uma secretaria. Primeiro é importante lembrar que uma vez a pessoa... Os conceitos governança, um dia acharam que eu trabalhava na rede hoteleira. Porque achavam que eu trabalhava de quarto, de arrumar banheiro. Eu coordenava esse tipo de trabalho em hotel. Então, achava que eu trabalhava... É verdade. Achava que eu trabalhava com hotel, porque governança era coisa de hotel. Quando você fala em secretaria, pensam que é a pessoa profissional que cuida da agenda do executivo, né? E não. A gente está falando de secretaria, vamos colocar ela no nível de um secretário-geral da ONU. Quando você fala secretário-geral da ONU, a secretaria aumenta de patamar, aumenta de status. O secretário é quase um diretor executivo da empresa, né? Por quê? O CEO não manda nele, o CEO tem, às vezes, até preocupação de se relacionar com ele, porque tudo que é definido pelo Conselho de Administração, ele cobra da diretoria. Tudo que tem que ser apresentado ao Conselho de Administração, ele cobra da diretoria. Ele é literalmente a interface entre o Conselho e a diretoria. É lógico que o CEO e o chairman fazem reuniões regulares. Pelo amor de Deus, ninguém está dizendo para não ter. Mas o secretário operacionaliza. Porque as reuniões regulares têm muito a ver com a estratégia de implementação dela. Mas o secretário, ele faz a operação para que as coisas aconteçam. Aquilo que foi deliberado tem que ser implantado. Se tem prazo, o prazo tem que ser cumprido. Se não for cumprido, tem que se justificar o porquê não foi cumprido. Então, é esse o papel, né? Tem a parte burocrática, né? Que tudo não vem só com bônus, né? O ônus vem junto, né? Então, tem que fazer a ata, tem que fazer registro, tem a parte... mais, podemos dizer assim, organizacional, documental, né? Que é necessário e é importante. Até porque, se você não tem ata, como é que você vai dizer que aquilo foi deliberado, né? E tem que ser cumprido? Não tem ata, né? Então é importante que a ata diga o que foi deliberado para você poder cobrar, inclusive, a diretoria. Ô, Roberto, agora chegando assim numa parte mais final do nosso bate-papo, né? Que já está esgotando o tempo, eu queria te falar assim, uma pessoa que, ok, eu te ouvi agora e falo assim, 2 coisas, eu quero ter um conselho executivo. O que eu devo fazer? Um conselho consultivo, você está falando? Consultivo. Então, primeira coisa, vamos lá, posso citar agora, aqui? de zero, primeira coisa, além de contratar o... Ok. Primeira coisa que você deve ver é o seguinte, quais são o que você tem de necessidade hoje? Qual é a sua maior necessidade? Então, você elenca as suas necessidades. Primeira coisa é isso. Esquece o documento. A primeira necessidade. Por quê? Em cima das suas necessidades, você vai procurar perfil de pessoas para compor o seu...
É lógico que eu vou falar para você, ó, antes de você compor o seu conselho consultivo, me contrate, né? Contrate a Evoluzone para eu fazer um diagnóstico da sua organização, para eu ver como é que está o documental da sua organização, para ver como é que é o fluxo de tomada de decisão da sua organização. Por que que isso é importante, Ricardo? Não é, é importante, senão o conselho não vai ter como trabalhar. Porque se você não tem informação organizada, estruturada, a sua demonstração sabe, é lucro presumido real, o conselho vai trabalhar no mundo etéreo, sabe? Ele vai estar na nuvem, ele vai estar lá, ele vai estar com uma prancha de surf, vamos lá pegar onda, entendeu? Não tem a assertividade dele. Para ele ser assertivo, você tem, antes de fazer o conselho consultivo, ver, organizar-se um pouco. Primeiro você levanta as suas necessidades, bem, esses caras que eu tenho que chamar. Agora, para eles me ajudar, eu tenho que dar informação. Porque em base de informação é que eles vão me ajudar. Se eu não tenho informação estruturada, organizada, pô, Roberto, mas eu estou bem, eu estou vendendo bem, eu tenho bastante treinamento, eu estou bem. Sim, mas você tem que ter informação organizada, estruturada. Você poderia estar muito melhor. No passado, nos anos 70, se falava assim, qual é o melhor negócio do mundo? Uma empresa de petróleo bem administrada. Qual é o segundo melhor negócio do mundo? Uma empresa de petróleo mal administrada. Mas essa empresa, segundo melhor negócio do mundo, poderia ser muito melhor. Né? Eu conheço uma construtora que o cara podia ser bilionário, entendeu? Ele podia ser bilionário, mas ele ficou com o mesmo cabeça desde quando ele começou no início da construção civil. Mas eu não tenho a menor dúvida que se ele tivesse, lógico, tivesse pessoas auxiliando, pessoas contribuindo, ele estaria hoje muito maior do que ele é, sem dúvida nenhuma. A pessoa fez o plano dela, entendeu qual é a necessidade, ela procura, disponibiliza essa documentação, implementa, é esse o caminho, e implementa e contrata. Onde ele busca as pessoas? Bem, aí você tem diversos lugares para você buscar, né? Você tem, por exemplo, a Evoluzone tem um banco de 50 mentores, pessoas altamente capacitadas, pessoas comprometidas que podem ter um assento no Conselho Consultivo de Administração. Os 50 mentores da Evoluzone, sem dúvida nenhuma, são altamente capazes e comprometidos para isso, né? Então podem. E você tem bancos de conselheiros de diversas outras organizações no país que podem contribuir com esse papel. Mas aquilo que eu falei, você, Ricardo, percebeu que eu preciso ministrar treinamentos também na Argentina. Pô, tem que ter alguém de visão internacional, alguém que conheça o mercado argentino, tá? Só que você tem que se organizar primeiro para que o cara que vai vir para te auxiliar, para você entrar no mercado argentino, tenha informação para conhecer praticamente igual você, quase igual você, a Interativa. Ele só não vai estar aí de segunda a sexta, das 8 às 20, em home office, né? Mas ele vai ter que conhecer. E para conhecer, você tem que dar documentos para ele. Porque ele não vai estar... Você, Ricardo, conhece porque você vive isso. O conselheiro não vai viver. Você trabalha 300 horas no mês para isso. Um conselheiro trabalha de 20 a 40 horas com a empresa. Se ele trabalha de 20 a 40 horas, ele não vai conhecer. Ele tem que acreditar nos documentos que ele recebe. Por isso que primeiro você tem que se organizar. Sabe o que acontece quando uma empresa nos contrata, por exemplo? O primeiro ano não tem conselho consultivo. O primeiro ano não tem. O primeiro ano é só organizar a empresa, criar políticas, criar estruturas, refazer estatuto, né? Depois disso é que a gente vai implementar um conselho consultivo. E aí depois vem a secretaria, né? Muito bom. É o processo. Eu gostei muito dessa live, porque a gente ficou muito atrelado ao tema, né? Então essa live ela é perfeita, e se você gostou dessa live, compartilha essa live, daqui a pouco ela vai estar no IGTV, todo mundo, porque essa é uma live que te ensina como ter um conselho consultivo. E para vocês que estão ouvindo a gente agora ao vivo, eu quero dizer que este é o objetivo desse canal, né? A gente traz sempre temas para o mundo corporativo, para o desenvolvimento dos executivos, da liderança, da alta e média liderança. É isso que a Interativa faz, por isso que a gente proporciona, né? E a gente já está na 25ª live, né, falando sobre os mais diferentes temas. Ontem a gente falou sobre a área de humanas, do desenvolvimento pessoal. Hoje a gente está falando sobre governança corporativa, e a gente sempre traz pessoas assim de alto nível, que conhecem, que têm reputação, que não são aventureiras, que sabem do que estão falando, né? Então esse é muito o nosso objetivo. Roberto,
Eu quero te agradecer, vou deixar as últimas considerações para você falar, mas eu já quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. A gente está cheio de irmãos, amigos aqui presentes, pessoas que a gente sabe também do gabarito delas que estão conosco, são pessoas que também nos assessoram, nos ajudam. Eu não vou nem começar a citar as pessoas que nos assistiram, porque eu posso deixar alguém de lado, aquela famosa frase, mas é verdadeira. E, Roberto, gosto muito dos teus artigos, lerei com muito prazer o livro que eu vou ganhar, autografado, segunda vez que eu estou pedindo, veja só, hein? Isso é para deixar registrado. E eu quero que você diga, então, umas considerações finais para a gente poder encerrar. Oi, Ricardo, eu que agradeço o espaço, né? Já nos conhecemos há um tempo. Eu tenho a honra, o Thiago, de ter participado da sua primeira live, lá quando começou o processo da pandemia, né? E parabenizo você por todo o caminho que você trilhou com essas lives, sensacional, muito bom, todas elas muito boas, eu assisti algumas, né? E é o seguinte, eu acho que para você agora, empresa, quero sair disto, comece pensando fortemente em governança para você ter mais sucesso. Não adianta agora sair pensando, correndo em gabinete de crise. Pensa a governança como um todo, o gabinete de crise faz parte disso. Nós já estamos quase que saindo do processo de crise. Então, para crescer, desenvolver e ter mais sucesso, a governança é o caminho. Muito bom. Muito obrigado, Roberto. Deixo aqui uma boa noite a todos vocês e fiquem com Deus. Roberto, a gente vai ter uma próxima, com certeza. Valeu. Obrigado, Valeu, gente. Tchau, obrigado. tchau. Um abraço, valeu.